Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 21, vai dizer: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, e é Agar. Para Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, essa é livre, e a qual também é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada das que têm marido. Vocês, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. E aqui está falando de 2 filiações, e está falando de uma forma alegórica, referente a Sara e Agar, e então referente a Isaac e a Ismael. E está falando de um mesmo pai. E aqui nós temos sempre uma escolha: quem nós vamos servir, qual é a nossa mãe, ou vamos servir a lei, ou vamos servir a mãe graça. E também que eu lembro sempre de uma música do Asaf Borba, que diz que somos filhos da graça em Cristo Jesus. A graça que é libertadora, a graça que não traz peso, a graça que é livre. E quando nós falamos com relação à lei, eu não estou falando aqui da lei, não estou falando do decálogo, né, onde as nações são abençoadas, e o decálogo é uma lei de boa convivência entre as pessoas, né? Mas aqui está falando de termos uma vida baseados na graça e andando segundo a graça e não segundo a lei. A boa convivência do decálogo, onde Êxodo 20 nos fala de honrar pai e mãe, de não matar, de não adulterar, de não furtar, de não dar falso testemunho, de não cobiçar. Essas coisas não é com relação a isso que eu estou falando. E aqui no versículo 28 diz que vocês, porém, irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaque. E como outrora aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, e assim é até agora. E sempre que nós falamos de graça, parece que as pessoas têm a tendência a ver a graça como uma libertinagem, mas não é isso que a palavra está falando. Nós precisamos viver livres da lei, mas não da lei. Eu estou falando da lei não como um instrumento de salvação, mas a nossa obediência hoje, ela deve ser por amor. E esse sempre foi o problema dos fariseus com Jesus, porque eles queriam ser
o caminho, eles queriam ser o meio pelo qual as pessoas chegavam a Deus. E aí, no versículo 30, então, diz: contudo, diz a Escritura, que o filho da escrava será herdeiro com a livre. E assim, irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas nós somos filhos da livre, da mãe Graça, representada aqui por Sara e por Isaac. Quando entra no capítulo 5 de Gálatas, nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E diz mais, diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E algumas pessoas estão na escravidão, longe do cuidado de Deus, e a impressão que eu tenho é que quando ela vem para o reino de Deus, muitas vezes elas são submetidas a um outro tipo de escravidão. E o que nos leva, o que nos dá acesso ao Pai é a graça através de Cristo Jesus, e não a lei. Então, através da lei, ninguém, absolutamente ninguém, vai ser salvo. E continua dizendo no capítulo 5, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Se vocês tentam se justificar na lei, ele está dizendo: vocês já caíram da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem circuncisão, nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que ela atua pelo amor. Então, hoje nós obedecemos a Cristo, não é mais pela lei, mas é pela graça que brota em nosso coração, e nós passamos a amar a Deus e a servir a Deus e a não estarmos debaixo de jugo algum por causa do amor. Em Oséias, no capítulo 11, versículo 1, diz que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença e sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei ele nos meus braços, mas não atinaram que eu estava os curando. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar para cada um deles o que comer. Sempre quando eu leio esse texto, eu lembro do meu filho mais velho, que quando era pequeno, nós dizíamos para ele assim: não põe o dedo na tomada. E eventualmente nós víamos que ele tentava colocar o dedo na tomada, nós chamávamos a atenção dele: não põe o dedo na tomada, tu vai sofrer por isso. Até que um determinado dia nós ouvimos um grito no quarto e lá o meu filho tinha posto o dedo na tomada. Eu percebo Deus aqui na palavra de Oséias da mesma forma, ele dizendo: não caminhem por aí, não andem por aí, não vão por esse caminho. Mas Israel continuava a ir por aquele caminho. Assim como eu dizia para o meu filho: não põe o dedo na tomada. Mas o meu filho colocou o dedo na tomada e sofreu algumas consequências por isso. Agora,
Quando eu vejo esse texto aqui de Oséias, eu vejo uma mudança daquilo que Deus está nos falando hoje, que é um caminho de lei, é um caminho de graça. É como um filho pequeno que tu diz: ei, vem, não vai por aí, não vai, não vai. E assim Deus dizia: não vai, não caminha por aí. E Israel, mesmo assim, foi por aquele caminho e sacrificou a Balaíns e criou bezerros e tudo mais. Se nós formos para Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 a 7, nós vamos ver a diferença do que Deus, no decorrer da caminhada, Ele tem para nós, e a diferença entre, assim como a diferença da filiação entre Sara e Agar. Qual será a nossa mãe na caminhada da fé? Será a lei? Será a graça? Pela lei nós morreremos, pela graça nós viveremos. E essa diferença de filiação, como de Oséias diz, filho, não vai por aí. Nós vemos uma diferença de filiação aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, e nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. O interessante que diz, quando veio o Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, está falando de uma legalidade. Uma legalidade, Deus estava dando a legalidade a Cristo a nascer sob a lei, para completar o que diz no versículo 5, porque ele nasceu debaixo dessa legalidade da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que vocês já não são mais escravos, porém sois filhos. E sendo filho, tu também passa a ser herdeiro por Deus. Aqui eu vejo uma diferença de filiação entre nefiós e ruiós, porque nefiós fala de tudo aquilo que é criança, de tudo aquilo que está bem no princípio, e assim o que Deus está dizendo para Israel nas pequenas coisas, e é o que Deus diz através da lei: ei, não anda por aqui, não caminha por ali. Mas Deus, através da graça, e isso aconteceu através de Cristo, Ele quer nos levar além. Ele quer nos levar a sermos filhos ruiós. O ruiós é aquele que se apresenta com o caráter e as características do pai. O ruiós está falando de não de crianças, mas está falando de uma filiação, está falando de filhos maduros, que não caminham, que não mais obedecem simplesmente como uma lei, simplesmente como um mandato, mas eles andam e caminham e têm o caráter do Pai, por amarem ao Pai, por terem as características do coração do Pai, e não porque mais alguém está apontando: não vá por aqui, não faça isso, não coma aquilo, não ande por aí.
E a filiação de Ruiós, nós vemos ele em Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 14, que diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, Ruiós de Deus. Então, através de Cristo, nós não andamos mais segundo a lei, ou segundo uma filiação como a de Agar, que nós vimos no capítulo de Gálatas. Mas, através da graça, nós somos como Isaac, filhos de uma promessa, e não mais filhos como Deus dizia para Israel: não faça isso, não faça aquilo. Mas ele nos diz: passem a se alimentar de um alimento sólido, só que vocês não conseguem discernir entre aquilo que vai fazer bem para vocês ou não. Vocês ainda precisam ficar com dias, com temas, com abordagens de homens, e não olhar para a minha graça. Isso é o que Deus quer fazer com a gente. E nós é que escolhemos como nós vamos querer andar, como filhos da lei ou como filhos da graça em Cristo Jesus, sendo escravos ou sendo livres. Então, a minha oração é que a gente possa ser esse filho Ruiós, esse filho com essa filiação, e maduros para caminharmos a caminhada de fé. É a minha oração.